As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais que vão levar elas para lá, se assim desejarem, podem direcionar elas para lá. Enquanto as crianças vão indo para o Kids, os irmãos vão descendo aqui. Os irmãos aí podem abrir as suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 2. Nós vamos hoje fechar o capítulo 2 de Marcos, aqui dentro da nossa série, dentro do Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 23 a 28. E hoje nós finalizamos o capítulo 2. Faltam só mais 13, 14. Temos tempo aqui. Sem pressa, né? Marcos, no capítulo 2, os versos 23 a 28. Todos os irmãos encontraram? Acompanhem comigo a palavra do Senhor. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos permite, por mais um domingo como igreja, estar diante de Ti, Senhor, para cultuar a Ti, para ouvir a Tua palavra que vai ser aqui nesse momento, Senhor, pregada, Senhor. Nós te louvamos, te pedimos que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que o Senhor edifique, exorte, console, e que o Teu Espírito que aqui está, Senhor, Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Que Ele leve a Tua palavra ao coração do Teu povo e aplique as verdades da Tua palavra ao coração do Teu povo, Senhor. Nós oramos aqui te pedindo que o Senhor nos conduza e que o nome de Jesus seja glorificado nessa manhã, Senhor. Amém. Você pode sentar, irmão? Nosso sermão hoje, irmãos, nós vamos falar sobre Jesus. E é bom ouvir sobre Jesus, né? Acho que a gente vem na igreja para ouvir sobre Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, o Senhor do sábado. Nós vamos encerrar aqui o capítulo 2 de Marcos, um capítulo de bastante confronto aqui, né? Nós vimos desde o início do capítulo 2 que Jesus aqui ele começa a ser muito confrontado pelos religiosos aqui da época, principalmente pelos escribas e pelos fariseus. Desde o início de Marcos 2, Jesus ele vem sendo ali confrontado pelos religiosos. Nós vimos que eles confrontam a sua autoridade para perdoar pecados, que eles criticam a comunhão que ele tem com publicanos e pecadores. No último domingo nós vimos aqui a questão do jejum, que os escribas ali, os fariseus, junto com os discípulos de João, há um questionamento do porquê eles jejuavam e os discípulos de Jesus eles não jejuavam. Então eles criticam Jesus ali, desaprovam a prática de seus discípulos em relação ao jejum. Vimos domingo passado, eu gosto sempre de dar uma recapitulada para que a gente entre no sermão. Vimos sobre a verdadeira espiritualidade que Jesus revela. E aí Jesus ali, nós aprendemos ali com o texto de semana passada que Jesus ele revela a alegria da sua presença, ele confronta ali a insuficiência de uma religiosidade vazia, e ele faz um alerta, mostrando que o seu reino ele exige transformação completa. Então agora Jesus ele sai da controvérsia do jejum, e ele entra em outra controvérsia. E o capítulo 2 é cheio de controvérsias. Qual a controvérsia agora? O sábado. Depois do jejum, agora os fariseus eles vão questionar Jesus a respeito do sábado. Do porquê os discípulos de Jesus estavam fazendo aquilo que na visão deles, e preste atenção aqui, aquilo que na visão deles não era lícito se fazer no sábado. Surge aqui uma nova controvérsia em torno do sábado, que era uma das instituições mais importantes da vida religiosa judaica. Era algo importante para um judeu, a questão e a guarda do sábado. Ao verem os discípulos colher algumas espigas ali para se alimentar, os fariseus, eles imediatamente eles acusam, dizendo, olha, eles estão quebrando a lei. Como eles fazem com o jejum, que nós vimos semana passada, que eles questionam por que não estavam jejuando.
Igualmente, aqui eles questionam Jesus e os seus discípulos do porquê eles estavam colhendo espigas em um sábado, algo que na visão deles não era lícito. Entretanto, o que nós vamos ver aqui dentro do texto e da exposição dessa manhã, o que está em jogo não é apenas a observância do sábado, não é apenas a guarda do sábado. Por trás de toda essa discussão existe um conflito mais profundo entre a tradição dos fariseus e o propósito de Deus revelado nas Escrituras. Então aqui há um embate entre aquilo que os fariseus defendiam, que era a sua tradição, seus dogmas, aquilo que eles criam como verdade, e aquilo que Deus ele havia revelado na sua palavra. Ao longo dessa passagem que lemos, que não é uma passagem muito extensa, Jesus ele não apenas vai corrigir a compreensão equivocada dos fariseus. Jesus também ele vai revelar algo extraordinário sobre a sua própria identidade. Nesse confronto com os fariseus, Marcos aqui ele apresenta 3 verdades fundamentais que nós precisamos compreender sobre esse texto. Então o que nós vamos ver aqui dentro desse texto são 3 verdades que nós precisamos compreender dentro dele. A primeira verdade fundamental que precisa ser compreendida por nós dentro desse texto é que o legalismo ele distorce os propósitos de Deus. Você vai ouvir bastante sobre isso essa manhã. Legalismo. Os fariseus eram extremamente legalistas. E o legalismo ele distorce os propósitos de Deus. Nos versos 23 e 24, a Bíblia nos diz assim: Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Enquanto Jesus está ali, atravessando uma plantação em um dia de sábado, os discípulos de Jesus eles param e eles começam a pegar algumas espigas para comer, estavam com fome. Eles param ali, começam a colher algumas espigas para se alimentar. E os fariseus eles fazem um questionamento: se aquilo era lícito, se eles não estavam quebrando a guarda do sábado. À primeira vista, irmãos, parece uma discussão sobre a observância do sábado. Mas Marcos vai nos mostrar que o problema na realidade não estava naquilo que os discípulos estavam fazendo. O problema estava na maneira como os fariseus haviam distorcido o significado do sábado. Esse é o grande problema aqui. O problema é que os fariseus eles haviam distorcido o que de fato era o significado do sábado. O porquê Deus havia criado o sábado. O porquê Deus havia instituído o sábado como um dia separado. Os fariseus, eles distorcem o significado do sábado. A pergunta deles, ela revela uma religião que havia preservado muitas regras. Eles perguntam: olha, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? A religião dos fariseus era uma religião que havia preservado muitas regras, mas havia se afastado do coração de Deus, do coração daquele que havia dado os mandamentos, do coração daquele que havia dado as leis. Marcos ele vai expor aqui que o problema que estava por trás da acusação dos fariseus era muito pior do que aquilo que nós muitas vezes compreendemos. Eles eram legalistas. E Marcos vai nos mostrar aqui, preste atenção, 3 marcas de uma religião dominada pelo legalismo. Preste atenção, porque a maioria de nós, muitas vezes, vem de contextos legalistas. A maioria de nós, muitas vezes, é legalista na nossa fé e não sabe disso. Marcos nos mostra aqui 3 marcas de uma religião dominada pelo legalismo. A primeira marca de uma religião dominada pelo legalismo é acrescentar exigências à palavra de Deus. É a primeira marca. Uma religião que é dominada pelo legalismo, ela acrescenta exigências que a palavra de Deus não faz. Ela acrescenta ordens que a palavra de Deus não deu. Ela cria mandamentos que não encontram seu fundamento nas Escrituras. No verso 23, o texto diz que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. A primeira pergunta que devemos responder aqui é simples: eles estavam pecando? Era pecado o que eles estavam fazendo? Era pecado eles passarem em meio a uma plantação, estarem com fome e pegarem algumas espigas de milho para se alimentar? Será que eles de fato estavam pecando? A resposta é não. O que os discípulos estavam fazendo aqui não era pecado. Por exemplo, olha o que diz Deuteronômio capítulo 23, os versos 24 e 25.
Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem, olha o que a lei dizia, porém não devem colher nada com a foice. Era isso que as escrituras falavam a respeito do que os fariseus estavam questionando. A lei permitia que alguém colhesse pequenas quantidades para satisfazer a sua fome. O que os discípulos estavam fazendo não era proibido por Deus. Por que então os fariseus estão acusando os discípulos de algo que a lei não proibia? Porque eles estavam julgando os discípulos não pelas escrituras, mas pelas suas tradições. Eles julgam a atitude dos discípulos não pelo que a Bíblia dizia, mas pelas tradições, costumes e dogmas que eles próprios haviam criados. Eles julgam os discípulos a partir de suas tradições. Para que você entenda, após o exílio babilônico, surgiu entre os judeus uma enorme preocupação com a observância do sábado, com a guarda do sábado. Com o tempo, os rabinos, que eram os mestres, os conhecedores, eles criaram inúmeras regulamentações para evitar qualquer possibilidade de transgressão do sábado. Então havia uma preocupação demasiada com o sábado. Os rabinos criam diversos mecanismos para que o sábado ele não fosse quebrado. Os escribas e fariseus, eles escondiam a lei de Deus debaixo de uma montanha de tradições que eles tinham fabricado. Para que você entenda um pouquinho mais o contexto aqui, eles haviam criado 39 categorias principais de trabalhos que estavam expressamente proibidos de serem feitos no sábado. Havia 39 categorias que eram proibidas de serem feitas no sábado. Havia uma proteção demasiada com o sábado. Segundo as normas dos fariseus, colher algumas espigas para o consumo próprio era quebrar a lei. E quebrar a lei era algo passível de morte. Segundo as tradições deles, os discípulos estavam quebrando a lei. Dentro dessa lógica, por exemplo, arrancar espigas, por eles era considerado colheita. E debulhar as espigas, por eles, e esfregar as espigas nas mãos, era considerado debulha. Você lembra que proibia a colheita com foice? O que eles fazem? Eles criam uma regra mais pesada. Não pode pegar, não pode debulhar. Senão vai ser considerado como colheita. A obediência a esses detalhes era muito importante para eles. Obedecer a essas regras, a essas tradições, era um sinal de submissão a Deus e era um sinal de distinção entre judeus e gentios. Eles criaram todo um sistema para a guarda do sábado. Qual é o grande problema? O problema é que Deus ele não havia feito esse tipo de exigência. Deus não havia pedido isso. Deus não havia ordenado essas coisas. Os fariseus transformaram interpretações humanas em exigências divinas, fazendo com que a obediência a Deus se tornasse um fardo pesado e com que a guarda do sábado perdesse o seu real sentido. Eles eram legalistas, extremamente legalistas. E o legalismo, meus irmãos, ele é perigoso, porque ele não rejeita a palavra de Deus. Um legalista não rejeita a palavra de Deus. E o legalismo é perigoso por conta disso. Ele não rejeita a palavra, mas ele acrescenta exigência às pessoas que a palavra de Deus não fez. Veja bem, os legalistas eles não dizem que a Bíblia não é verdadeira. Eles dizem que é a Bíblia e mais algumas exigências, e mais a sua tradição, e mais os seus mandamentos. E o grande detalhe é que eles colocam os seus mandamentos, as suas tradições, as suas interpretações em pé de igualdade com as Escrituras. Então, quando você desobedece determinadas regras, você está em pecado. Mas não porque a Bíblia chama aquilo de pecado, porque o pastor chama aquilo de pecado, porque a igreja chama aquilo de pecado, porque o legalista chama aquilo de pecado. Não há um descarte das Escrituras, há um acréscimo a elas. O problema do legalismo não é apenas criar regras que a Bíblia não criou. O problema é que, com o passar do tempo, as pessoas elas deixam de distinguir entre aquilo que Deus ordenou e aquilo que os homens acrescentaram. E há muita gente em confusão dentro das igrejas, porque elas não conseguem distinguir, será que o que eu estou fazendo é pecado? Ou será que o que eu estou fazendo não é pecado? Será que é isso que a Bíblia exige de mim? Ou será que a Bíblia não exige isso de mim? Está cheio de pessoas em confusão entre obedecer ou não determinadas regras e mandamentos,
porque elas foram ensinadas de maneira legalista. Era isso que estava acontecendo aqui. Os fariseus eram extremamente legalistas. Essa questão, irmãos, é exatamente, por exemplo, o que os reformadores precisaram combater séculos depois. Quando nós olhamos para a história da igreja, para a história da reforma, Lutero, que é o pai da reforma, ele se levanta justamente contra esse tipo de questão, contra o legalismo da igreja católica. Lutero, ele luta contra diversas práticas religiosas que não possuíam nenhum fundamento bíblico, mas que haviam sido impostas à consciência das pessoas como se fossem mandamentos divinos. Então a igreja católica ensinava coisas como, por exemplo, a venda de indulgências, que era uma maneira de você comprar e aliviar ou diminuir o pecado no purgatório. A igreja católica, nos dias de Lutero e até hoje, colocava a tradição católica acima das escrituras. A igreja católica, ela ensinava que para você falar com Deus, você precisava de um mediador, e que o mediador era o sacerdote, era o padre. Lutero, ele vem e combate todas essas práticas. Ele luta contra todas essas questões que não eram mandamentos divinos, mas que as pessoas haviam acreditado, que as pessoas se julgavam por não conseguir obedecer a determinados mandamentos criados pelos homens. Há uma frase de Lutero, uma citação dele que se aplica muito bem aqui. Lutero, ele diz o seguinte: a consciência não deve ser cativa de coisa alguma, exceto da palavra de Deus. A nossa consciência, ela não deve ser cativa de coisa alguma, de nada, de ninguém. A nossa consciência, ela deve estar cativa à palavra de Deus, e somente a palavra de Deus. Os discípulos estavam sendo julgados por regras que Deus não estabeleceu. E sempre que homens exigem aquilo que Deus não exigiu, eles colocam sobre as pessoas um peso que o próprio Deus não colocou. Os fariseus, eles atavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Eles exigiam coisas que o próprio Deus não havia exigido. O mesmo problema, meus irmãos, ele apareceu em diversas épocas da história da igreja. Houve momentos em que o grau de espiritualidade era medido por elementos externos. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Santidade e espiritualidade, em muitos lugares já foi, e em muitos lugares continua sendo medida pelo tipo de veste que você usa. Então há um tipo determinado de veste. Você tem que usar esse tipo de roupa. Aí eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim: ah, mas o pastor ensina que nós precisamos viver com modéstia. Com certeza, porque é isso que a Bíblia ensina. Mas tem pessoas que elas acham que espiritualidade está em você usar uma saia, ou em você não usar uma bermuda, ou em você não usar uma camisa de manga curta. Veja bem, elementos externos que não determinam se uma pessoa de fato está andando em santidade. Há outros elementos externos como proibição de determinados alimentos. O Adventismo, por exemplo, diz que você não pode comer carne de porco. Que você não, os testemunhas de Jeová dizem que você não pode tomar café preto. Veja bem, elementos externos. Regras criadas pelos homens. Mas não que as escrituras não ensinam. Um outro tipo de elemento externo que é muito comum são restrições culturais elevadas à categoria de doutrina. Então a cultura está sempre se movimentando. E há coisas que há 30 anos atrás elas não cabiam, que hoje elas cabem. A cultura andou, o mundo andou, as coisas elas vão se modificando. A palavra de Deus, ela permanece sempre a mesma. O que nós não podemos muitas vezes é tentar restringir os hábitos culturais como algo pecaminoso, sem que a Bíblia chame isso de pecaminoso. Muitas vezes nós restringimos e elevamos os nossos anseios para que as pessoas não tenham determinadas práticas. Não porque a Bíblia fala sobre isso, mas porque nós não concordamos com a prática das pessoas. Veja bem, nós não temos autoridade para estabelecer mandamentos. Se a Bíblia não fala, nós não falamos. Se a Bíblia fala, nós falamos o que a Bíblia fala. Aonde a Bíblia fala, nós falamos. Aonde a Bíblia se cala, nós nos calamos. E aonde a Bíblia se cala, o crente ele precisa aprender a administrar a sua liberdade que Cristo lhe concedeu. De uma maneira em que ele não vá para a libertinagem, que ele não cause escândalos e que ele não faça com que o fraco na fé tropece. Há uma outra categoria aqui que é muito comum, que são regras criadas por homens
apresentadas como exigências de Deus. Então vocês devem fazer isso aqui. Se vocês não estiverem fazendo isso, vocês estão pecando. A questão é que a exigência não está na Bíblia. A exigência está em quem estabeleceu a regra. Na tentativa, irmãos, de conter a libertinagem, muitas pessoas se tornam legalistas. Então se nós não estabelecermos regras, nós precisamos de regras para viver o cristianismo. Nós não precisamos de regras para viver o cristianismo. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos do que está na Escritura. Nós não vamos corrigir a libertinagem com o legalismo. Nós vamos tornar pessoas duras. A libertinagem é corrigida com Bíblia. A libertinagem é corrigida com moderação. A libertinagem é corrigida com submissão às Escrituras. Mas o legalismo, ele não é um bom remédio para corrigir a libertinagem. O problema aqui não são os costumes e tradições em si. São quando essas coisas elas são colocadas acima da autoridade das Escrituras. Quando elas são elevadas acima daquilo que a Bíblia diz. E aí nós precisamos lembrar algumas coisas aqui. A primeira delas é que a igreja ela deve ser guiada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que guia a igreja. É aquilo que está escrito. Não são os seus gostos pessoais. Não, mas é que eu não concordo. Você pode discordar. O que você não pode é fazer da sua discordância um mandamento. O que guia a igreja é a palavra de Deus. Não são os nossos gostos, não são as nossas preferências, não são os nossos achismos. É a Bíblia. A Bíblia é quem guia a igreja. A Bíblia, meus irmãos, deve ser a única fonte de autoridade da igreja. Veja bem, não há nenhuma autoridade maior na igreja do que as Escrituras. Ninguém tem autoridade maior dentro de uma igreja local do que a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser a única regra de fé e prática na igreja. É o nosso manual de vida. É nela que nós vamos para saber o que Deus espera de nós ou não. Precisamos lembrar que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é suficiente e não a tradição, não os costumes, não os nossos achismos e não os mandamentos que nós criamos. É a Bíblia. São as Escrituras. A segunda marca de um legalismo é colocar regras acima de pessoas. No verso 23, eles estão passando, com fome, param, pegam umas espigas, eles vão comer. É exatamente isso que os discípulos fazem. Sabe o que mais chama a atenção? É que enquanto os discípulos estão pegando as espigas por estarem com fome, eles não estão ali realizando uma colheita comercial, eles não estão visando lucro, eles não estão explorando ninguém, eles haviam caminhado uma longa distância juntamente com Jesus e eles estavam com fome. E eles estão buscando satisfazer a sua fome. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que os fariseus eles eram tão religiosos que eles determinavam quantos passos uma pessoa poderia dar no dia do sábado. Havia uma distância a ser percorrida. E se uma distância maior do que aquela fosse percorrida, era considerado a quebra do sábado. Os discípulos estavam buscando satisfazer a sua necessidade legítima. Só que os fariseus não enxergam isso. Os fariseus, eles sabem o que eles fazem? Eles estão observando que os discípulos estão pegando as espigas, que eles estão arrancando as espigas. Eles estão observando apenas aquilo que os discípulos estão fazendo e em nenhum momento eles enxergam a necessidade dos discípulos. Que eles estavam com fome, que eles precisavam ali se alimentar. O coração dos fariseus estava duro para a necessidade dos discípulos. Enquanto os fariseus observavam o que os discípulos estavam fazendo, Jesus ele compreendia por que eles estavam fazendo aquilo. O legalismo, irmãos, normalmente se concentra apenas no comportamento externo. Apenas naquilo que está do lado de fora. Apenas na casca. Cristo, porém, ele enxerga também a condição do coração, as necessidades das pessoas. Os fariseus conheciam a lei. Eles ignoravam o espírito da própria lei. A lei que eles eram conhecedores era uma lei que se preocupava constantemente com os necessitados. Por exemplo, Levítico 19, dos versos 9 a 10, vai dizer que quando havia colheita, as espigas ou a respiga que ficava para trás não deveria se voltar para trás para colher. Deveria se deixar para os pobres e necessitados que viessem depois para que eles tivessem alimento. A lei se preocupava com as necessidades. Deuteronômio 24, dos versos 19 a 22, a Bíblia diz que os estrangeiros eles deveriam ser protegidos. Deuteronômio 5,14 diz que o sábado ele deveria beneficiar não somente os judeus. Deveria beneficiar os servos, os estrangeiros e até os animais.
Era um dia de descanso para todos, era um dia benéfico para todos. Desde o início, Deus demonstra a preocupação com as pessoas. Desde a criação. Mas os fariseus haviam se tornado tão preocupados com a preservação de suas interpretações que eles perderam a capacidade de demonstrar compaixão pelo próximo. Eles perderam a capacidade de ter misericórdia pela necessidade dos outros. E essa é uma das consequências mais graves do legalismo. Ela endurece. O legalista é alguém duro. Irmãos, nós podemos ser rigorosos em estabelecer normas, em defender princípios que julgamos corretos. Podemos ser rigorosos em conhecer muito sobre Deus e, ao mesmo tempo, sermos negligentes com as pessoas, agindo de maneira insensível e demonstrando pouco do caráter de Deus a elas. Essas duas coisas, elas podem acontecer. Nós precisamos relembrar, meus irmãos, que a maturidade cristã, ela não é medida apenas pelo quanto conhecemos da verdade. Não é medida apenas pelo quanto nós sabemos do que está escrito. A maturidade cristã é também medida pela forma que nós tratamos as pessoas. A maneira que nós convivemos com os outros. A maneira que nós tratamos o nosso próximo. Veja bem, sabe como os fariseus chamavam aquilo que eles faziam? Zelo. Eles eram zelosos. Muitas vezes nós somos como os fariseus. Nós achamos que estamos sendo zelosos, quando estamos sendo legalistas. O zelo dos fariseus era legalismo. Não era zelo. Eles não estavam preocupados com a santidade de Deus. Eles não estavam preocupados com o que a Escritura dizia. Eles estavam preocupados com que as suas interpretações fossem obedecidas. Nós não podemos confundir zelo com legalismo. Uma igreja saudável, que é aquilo que nós sonhamos ser, irmãos, ela precisa amar a verdade. E amar muito a verdade. Mas ela precisa também amar as pessoas para quem essa verdade está sendo ensinada. Amar as pessoas para quem essa verdade está sendo pregada. Amar as pessoas que estão ouvindo aquela verdade que está sendo ensinada. Uma terceira marca de uma religião dominada pelo legalismo é perder de vista o propósito da palavra de Deus. No verso 24, eles questionam Jesus dizendo: então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. O problema dos fariseus é que eles haviam perdido o propósito do sábado. Se perdeu no meio do caminho. Aquilo para o qual Deus havia criado o sábado se perdeu no meio do caminho. Eles conheciam o mandamento, mas haviam se esquecido da razão, do porquê Deus havia instituído o sábado. Você percebe que na criação, Deus ele separa o sábado. Quando Deus está criando todas as coisas. Gênesis 2:3 diz assim: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aí depois você anda um pouquinho para frente, e quando Deus dá os 10 mandamentos, que nós sempre recitamos aqui, relembramos nos domingos, Deus ele fala sobre o sábado. E ele determina o sábado como um dia específico que deveria ser relembrado. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí quando você caminha um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 5:15, Deus ele vai falar do porquê eles deveriam guardar o sábado. E que a guarda do sábado estava ligada a Deus ter libertado eles do Egito. O texto diz assim: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Veja bem, aqui Deus ele relembra que havia libertado o seu povo, e que devido a isso eles deveriam guardar o sábado. Você consegue perceber que o sábado ele era muito mais do que uma regra para o povo. Era muito mais do que isso. O sábado era um lembrete da graça de Deus. Quando Deus institui o sábado e pede que o povo guarde o sábado, Deus está dizendo: eu quero que vocês relembrem da minha graça. Se lembrem da minha graça. Toda semana Israel era lembrado de 2 verdades fundamentais ao guardar o sábado. Quando eles paravam no sábado, 2 verdades fundamentais eram relembradas. A primeira delas: Deus é o Criador que sustenta a sua vida. A segunda verdade que eles relembravam: que Deus é o Redentor que o libertou da escravidão. O sábado não existia para exaltar o desempenho humano. Era para celebrar a graça divina. Era para relembrar o quão gracioso Deus havia sido.
Ao guardar os sábados, os judeus eram lembrados de que Deus é o Criador, de que Ele era o seu libertador que os havia libertado da escravidão do Egito. O que o sábado deveria produzir? Gratidão. O sábado era um dia deles serem agradecidos por aquilo que Deus havia feito. O sábado deveria produzir descanso, gratidão e confiança no povo de Deus. O que os fariseus fizeram? Eles transformaram o sábado em um dia pesado. Eles ataram um fardo pesado sobre os ombros do povo. O sábado que deveria apontar para Deus, ele passou a ser apenas um sinal de desempenho religioso. Quando falamos, irmãos, da vida cristã, que é onde isso se aplica para nós, é um perigo que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos com esse perigo. Sempre que a vida cristã é reduzida a uma lista de tarefas, algo essencial está se perdendo. Sempre. Se a nossa vida cristã ela está resumida a um checklist que nós cumprimos diariamente, semanalmente, veja bem, nós estamos perdendo algo muito importante se nós apenas cumprimos um checklist. Se nós apenas cumprimos uma lista de mandamentos, de deveres, de obrigações. Muitos, por tratarem a vida cristã apenas como uma lista de tarefas a ser seguida, eles passam a medir a sua vida espiritual pela forma que está o seu desempenho. Então, se essa semana eu preenchi todos os requisitos, eu sou alguém muito espiritual. Mas se essa semana eu não cumpri o meu checklist, então, dessa semana, eu sou alguém muito pouco espiritual. Isso é legalismo. Talvez você não percebe. A nossa vida não se reduz a uma lista de compromissos. A uma lista de obrigações que nós temos. Mas o pior do que isso, o pior que acontece nessa situação, é que a alegria de ter comunhão com Deus e obedecer a sua palavra, elas se perdem. E o seu relacionamento com Deus se torna apenas algo mecânico. E esse é o maior problema de viver a vida cristã baseada em uma lista de regras. Você vive de forma mecânica. Você lê a Bíblia de forma mecânica. Você ora de forma mecânica. Você jejua de forma mecânica. Você serve de forma mecânica. Você perdeu a essência. Você não consegue se alegrar por orar, não consegue se alegrar por ler as Escrituras, não consegue se alegrar por jejuar, não consegue se alegrar por servir ao Senhor. Isso é o reflexo de uma vida cristã mecânica, baseada no cumprimento de regras, no cumprimento de um checklist. O Evangelho, irmãos, nos lembra constantemente que nossa aceitação diante de Deus não está fundamentada em nossas obras, ou em seguir uma lista de tarefas. A nossa aceitação diante de Deus está na obra de Cristo. Os fariseus, eles defendiam o sábado, mas haviam perdido o seu significado. Conheciam o mandamento, mas haviam se afastado do coração daquele que deu o mandamento. O que nós vamos ver a partir daqui é que Jesus ele vai corrigir essa distorção com os fariseus. O texto vai nos mostrar aqui na sequência Jesus corrigindo essa distorção. Mas antes que nós vejamos Jesus corrigindo essas distorções, algumas perguntas que nós precisamos fazer. Quando nós falamos de tradições acima das Escrituras, existe na sua vida hoje tradições que você tem tratado como se fossem mandamentos de Deus? Coisas que você faz como se fosse algo que Deus houvesse ordenado? Que você diz, olha, se eu não fizer isso, eu pequei. Ou se eu fizer aquilo, eu vou estar em pecado. Existe na sua vida hoje? Será, irmão, que não foi colocado, instalado na sua mente que determinadas práticas são pecaminosas, que determinadas situações são pecaminosas, sem que isso tenha amparo bíblico? E você vive hoje a sua vida com base nessas questões, de maneira legalista, evitando algumas coisas, que muitas vezes, veja bem, muitas vezes você não faz não porque você não deseja, não porque você não quer, mas é só para que isso não externe para os outros a maneira com que você está fazendo. Legalismo. Existe na sua vida algumas tradições que você tem tratado como se fossem mandamentos de Deus? Você percebe? Eles estão catando espigas. Você percebe como os fariseus eles são rápidos para julgar? Rápidos. Eles são rápidos. Eles veem os discípulos pegando as espigas e julgam. Eles não exercem misericórdia. Será que você, irmão, tem sido alguém mais rápido para julgar? Ou alguém mais rápido para demonstrar misericórdia? Você julga rapidamente ou você demonstra? O que você faz? Os fariseus eram rápidos em julgar, mas eles eram muito lentos em exercer compaixão.
Como você tem sido? Mais rápido para julgar ou para demonstrar misericórdia? Quando você olha para a sua vida hoje, você encontra evidências da graça de Deus na sua vida? Ou você está, como eu falei domingo passado aqui, vivendo uma vida religiosa vazia, seca, sem graça, sem alegria, sem prazer na presença de Deus? A sua vida cristã hoje, o que ela evidencia? Alegria da graça de Deus ou legalismo? Será que você não se tornou um legalista? Será que você não está vivendo a sua vida baseada em regras e preceitos, em um checklist? Será que você não está vivendo a sua vida de maneira externa, sem que o seu coração seja de fato alcançado e transformado? Uma segunda verdade aqui, que nós precisamos compreender nesse texto, é que Deus prioriza pessoas acima de tradições. Deus, ele prioriza pessoas acima de tradições, de dogmas, de exigências humanas. Os discípulos estão catando espigas, os fariseus questionam Jesus. Após a acusação dos fariseus, Jesus ele vai responder eles. Só que Jesus não responde eles com tradições sobre o sábado. Jesus leva eles para a Bíblia. Ele leva eles para as Escrituras. Jesus aponta para eles o que de fato eles haviam esquecido, que era o que estava escrito. Jesus, ele leva os seus acusadores de volta às Escrituras. Os fariseus estavam analisando o comportamento dos discípulos. Jesus, ele passa agora a analisar o comportamento dos fariseus à luz das Escrituras. O verso 25 diz assim, Jesus responde eles dizendo, e ele lhes respondeu, vocês nunca leram? Jesus está falando com escribas e fariseus. Jesus diz, olha, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Será que vocês nunca leram o que está escrito? Será que vocês, mestres da lei, fariseus, conhecedores da Torá, vocês dizem que sabem a Bíblia? Vocês dizem que conhecem o que está escrito, que ninguém precisa explicar nada para vocês? Vocês não leram o que Davi fez? Vocês não leram a forma que Davi ele se portou? Jesus não está aqui fazendo uma pergunta como se duvidasse do conhecimento dos fariseus. Jesus sabia que eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Eles haviam lido o texto inúmeras vezes. Eles conheciam aquilo que Jesus estava falando para eles, mas eles não haviam compreendido a verdadeira mensagem do texto. Eles conheciam o texto, mas não conheciam o significado do texto. Eles sabiam o que estava escrito, mas não sabiam como aplicar aquilo que estava escrito. Eles sabiam o que estava na Torá, mas não sabiam o que Deus estava comunicando. A pergunta de Jesus era, na verdade, uma repreensão aos fariseus. Ao responder os fariseus, Jesus destaca aqui 3 princípios que revelam se a nossa religião está alinhada com o coração de Deus. Será que a nossa religião está alinhada com o coração de Deus? Será que a nossa vida cristã está alinhada com o coração de Deus? Será? Jesus aqui, ao responder os fariseus, ele vai nos revelar aqui 3 princípios que revelam se a nossa religião está alinhada com o coração de Deus. O primeiro princípio que revela se a nossa religião está alinhada com o coração de Deus é a compreensão da palavra à luz dos propósitos de Deus. É compreender a palavra à luz daquilo que Deus está querendo falar. Não do que nós queremos que o texto fale, não do que nós achamos que o texto fale, mas daquilo que Deus está de fato comunicando no texto. Esse é o primeiro princípio. A compreensão da palavra à luz dos propósitos de Deus. No verso 25 e 26, Jesus diz, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Vocês não leram o que aconteceu com Davi? Davi estava com fome. Seus companheiros estavam com fome. Eles entraram na casa de Deus. Tinha uns pães lá que ninguém podia comer, só o sacerdote, eram os pães da proposição. Ele pediu os pães e o sumo sacerdote deu os pães para ele. Jesus ele vai começar a mostrar de fato o que era mais importante e o que os fariseus não compreendiam. Davi, nós sabemos que Davi ali em 1 Samuel, ele é ungido rei. E quando Davi é ungido rei, Saul ele começa a se implicar com Davi, porque Davi vai às batalhas, vence as batalhas, faz as saídas, faz as entradas. As pessoas começam a olhar para Davi e dizer, olha, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi está sobressaindo. Aquilo causa inveja de Saul. E Saul ele começa a perseguir de fato Davi. Saul ele é consumido por inveja.
Ele persegue Davi, Davi está fugindo dele. E numa dessas fugas aqui, em que Davi está fazendo, Davi ele vai a Nobe. E ele se encontra lá em fome, em necessidade. O que ele faz? Ele entra na casa de Deus. Ele pede os pães da proposição. Ao procurar o sacerdote Aimeleque, e aqui é uma questão no texto, porque Jesus fala sobre Abiatar, mas o texto lá de 1 Samuel vai falar sobre Aimeleque, que era o sacerdote ali. Então há uma confusão muitas vezes ali, que provavelmente eram os tempos do sacerdócio de Abiatar, e havia uma confusão nos nomes da família. Abiatar, Aimeleque, Abiatar. Então Jesus ele fala sobre Abiatar, mas quem de fato aqui dá os pães para Davi é Aimeleque. Davi ele vai procura o sacerdote Aimeleque e descobre que não há pão comum disponível ali. Só tinha os pães da proposição. Somente os pães sagrados. Segundo Levítico, aqueles pães eram colocados diante do Senhor e após serem substituídos, eles deveriam ser consumidos exclusivamente pelos sacerdotes. Viu bem? Os pães da proposição não poderiam ser comidos por ninguém. Somente o sumo sacerdote e o sacerdote. Sabe o que Aimeleque faz? Ele entrega os pães a Davi. E por que ele entrega os pães a Davi? Porque havia algo mais importante ali, que era a preservação da vida daqueles homens. Entre deixar os homens morrerem em necessidade e dar os pães que não era lícito dar, Aimeleque dá os pães para eles. Aimeleque permite com que eles comam aqueles pães. Aimeleque ali sustenta Davi e os seus homens. Jesus não está aqui dizendo que a lei não importa. Ele não está relativizando a santidade daquilo que Deus havia estabelecido, que no caso são os pães da proposição. Jesus está apenas mostrando que a lei nunca foi dada para contradizer o próprio caráter de Deus. Deixar as pessoas morrerem nas suas necessidades, ali no caso de Davi, era uma contradição ao caráter misericordioso de Deus. E entre contradizer o caráter de Deus e dar os pães, Aimeleque escolhe dar os pães a Davi e aos homens que estavam com Davi. O exemplo de Davi demonstra que os próprios líderes religiosos de Israel reconheciam que em determinadas circunstâncias, a necessidade humana legítima precisava ser considerada. Por isso que Jesus ele vai direto a Davi. O problema dos fariseus não era a falta de conhecimento do texto, eles conheciam a história. O problema era que haviam aprendido a ler a lei sem enxergar os propósitos pelos quais Deus havia dado. Por isso que Jesus aqui, ele é astuto. Ele fala de Davi. Eles fazem uma pergunta e Jesus ele responde com outra pergunta. Jesus ele é astuto. Ele inicia a sua resposta perguntando: vocês nunca leram o que Davi fez? Vocês não sabem o que está escrito? Jesus é irônico. Ele está sendo irônico com eles. Vocês não sabem o que a lei diz? Vocês não viram Davi? Sabe o Davi que vocês defendem? O rei Davi? Vocês não viram o que ele fez? O grande rei Davi? O grande rei Davi que vocês falam sobre ele, ensinam sobre ele, vocês não viram o que ele fez? Jesus usa de ironia aqui com os fariseus. Aqueles homens haviam lido aquele texto inúmeras vezes, mas eles não haviam compreendido o sentido do texto. Jesus ele não usa Davi por acaso. Davi era uma das figuras mais respeitadas da história de Israel. Por isso que Jesus fala sobre Davi. Se os fariseus aceitavam a atitude de Davi naquela circunstância, porque eles estavam então agora condenando o que os discípulos estavam fazendo. Porque eles aceitam que Davi e os seus homens, em um caso de necessidade, tomem os pães da proposição e comam, e agora eles não aceitam que os discípulos em necessidade tomem espigas de milho e satisfaçam a sua fome. Porque havia 2 pesos e 2 medidas a respeito dos fariseus. Aquela era uma necessidade legítima. E a resposta é porque o coração deles era um coração duro. Eles transformam a lei em um fim em si mesmo. A preocupação deles já não era compreender a vontade de Deus, era defender um sistema de interpretações construído ao longo dos séculos. Veja bem, irmãos, preste atenção aqui. É possível que você conheça muitos textos bíblicos. É possível que você saiba citar muitos textos bíblicos. E ainda assim, você não compreenda corretamente a palavra de Deus. Veja bem, esse é o maior mal da igreja evangélica hoje. Os crentes, eles sabem um monte de texto isolado, mas eles não conseguem juntar o quebra-cabeça. Então eles estão falando de coisas que Deus disse, que Deus falou,
fora do sentido do texto, fora do que o texto está querendo transmitir. Esse é um dos maiores problemas que nós vemos hoje. Pessoas que reconhecem textos bíblicos, elas dizem, não, mas eu sei a Bíblia, eu li a Bíblia. Então elas saem que nem uma metralhadora, citando um monte de textos. E aí aquela velha frasezinha evangélica, texto sem contexto é motivo para heresia. Está cheio de gente defendendo texto sem contexto. Texto que estão falando que a Bíblia diz algo que a Bíblia nunca disse. É possível conhecer muitos textos e não conhecer corretamente a palavra de Deus. Muitos crentes defendem interpretações, tradições e posições teológicas corretas em muitos aspectos. Mas eles perdem de vista aquilo que Deus pretende comunicar por meio delas. Os fariseus, eles não liam pouco. E eles não erravam porque liam pouco. Eles eram extremos conhecedores das Escrituras. Eles erravam porque não enxergavam o coração do Deus que inspirou as Escrituras. Esse perigo, meus irmãos, continua presente ainda hoje, sempre que transformamos a Bíblia em uma coleção de regras desconectadas do caráter, do propósito e da revelação de Deus em Cristo. Sempre. Toda a leitura das Escrituras deve nos conduzir além do simples conhecimento de mandamentos. Deve nos levar além do conhecimento do que está escrito. Toda a leitura da Escritura, ela deve nos levar à compreensão de quem Deus é. A compreensão do que Deus está revelando sobre si mesmo. A compreensão do propósito que Deus pretende cumprir por meio da sua palavra. Veja bem, nós precisamos ler as Escrituras e ouvir aquilo que Deus está falando nelas, não aquilo que nós queremos que Deus fale. Nós precisamos disso. Ler a Bíblia e compreender o que a Bíblia está dizendo, não o que nós achamos. Calvino ele fala algo interessante sobre isso. Ele diz que a Escritura é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Por isso, deve ser entendida segundo a intenção daquele que a pronunciou. É segundo a intenção de Deus. É segundo o caráter de Deus. É segundo o propósito de Deus. Não é segundo nós queremos. Não é segundo nós achamos. É segundo aquilo que Deus de fato quer comunicar. Os fariseus conheciam a lei, mas haviam perdido de vista os seus propósitos. Por isso Jesus leva eles de volta às Escrituras. Por isso Jesus mostra a eles que a verdadeira compreensão da palavra exige mais do que conhecer textos isolados. Exige mais do que isso. A verdadeira compreensão da palavra exige compreender aquilo que Deus pretende comunicar por meio delas. O segundo princípio que revela se a nossa religião está alinhada ao coração de Deus é que a fidelidade a Deus nunca pode ser separada da misericórdia. Nunca pode. Jesus diz, olha, vocês viram Davi? Aimeleque foi misericordioso com ele. Aimeleque era um sacerdote fiel. Mas por ser fiel, ele não foi um homem sem misericórdia. Ele deu os pães da proposição a Davi. Ele permitiu com que Davi e os seus homens comessem. A nossa fidelidade a Deus, irmãos, ela não pode ser separada da misericórdia. Ao entregar os pães a Davi, Aimeleque não estava desprezando a santidade das coisas sagradas. Ele estava agindo de acordo com um princípio que permeia toda a revelação bíblica. Deus é misericordioso. É um princípio que está em todas as Escrituras. Aimeleque compreendeu algo que os fariseus não compreenderam séculos depois. A fidelidade a Deus não exige que a misericórdia seja abandonada. Você pode ser fiel e misericordioso ao mesmo tempo. Você não precisa ser alguém fiel e sem misericórdia. Aimeleque foi fiel. Ele era um sumo sacerdote fiel. Mas ele foi ao mesmo tempo misericordioso com Davi e com os seus homens. A misericórdia não era um detalhe da lei. Ela era parte da estrutura da lei. Ela estava presente nas provisões para os pobres, para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, até mesmo no sábado, que deveria beneficiar a todos. A misericórdia ela está permeando todas as Escrituras. O problema dos fariseus é que eles haviam preservado a estrutura externa, enquanto perderam o espírito que sustentava a lei. Por isso Jesus está em extremo conflito com eles, seguidamente. Havia um padrão que se repetia em relação aos fariseus, que era a crítica e a indignação, sempre que algo de bom era feito para as pessoas em necessidade no dia de sábado. Você percebe isso? Um padrão de um legalista e fariseu é crítica. E ainda que a coisa seja boa, ele critica. Esse era o padrão deles. Você percebe que Jesus cura um paralítico e eles criticam. Você percebe que Jesus senta com pecadores e publicanos e eles criticam. Você percebe agora que Jesus e os seus discípulos eles estão se alimentando e eles criticam.
Aí nós vamos ir para o capítulo 3, semana que vem. Jesus vai curar um homem da mão ressequida. Eles vão criticar Jesus por ter curado um homem. Eles seguiam esse padrão contínuo de crítica em cima de crítica. Eles haviam abandonado a misericórdia. Eles faziam tudo isso, irmãos, em razão de uma falsa compreensão sobre a santidade. Eles acreditavam que santidade era a separação de pessoas pecadoras. Que santidade era a separação de pessoas que não viviam a mesma fé que eles. Eles não compreendiam santidade como Jesus. Jesus, ele demonstra que a verdadeira santidade se manifesta ao restaurar pessoas, ao tocar pessoas, ao transformar a vida de pessoas. É exatamente isso que vemos em Deus ao longo de toda a história bíblica. Nós vemos ao longo de toda a história bíblica um Deus que é santo e ao mesmo tempo compassivo. Um Deus que é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Um Deus que confronta o pecado, mas que acolhe pecadores arrependidos. Ao longo de toda a Escritura nós vemos um Deus que é misericordioso. Veja bem, irmãos, nossa ortodoxia, o nosso conhecimento, a nossa teologia não pode nos fazer distante das pessoas. Aquilo que conhecemos, sabemos e estudamos, isso não pode nos afastar das pessoas. A verdade, ela deve ser dita, deve ser pregada, ela deve ser ensinada, mas em graça e em amor. Você não precisa ser ignorante para ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Você não é João Batista. E não use a desculpa de não, é que agora desceu em mim aqui a unção de João Batista. Não, você não é João Batista. Você não precisa ser alguém duro para pregar o evangelho às pessoas. Não, porque agora desceu aqui em mim Pedro, agora estou que nem Pedro aqui. Não, você não é Pedro. Você é o João, você é a Maria, você é o Pedro, o Cláudio, a Joana. Você não é esses homens. Você não precisa ser duro para pregar e ensinar a verdade às pessoas. Ela precisa ser dita, pregada, ensinada, mas em graça, em amor, irmãos, em misericórdia. Nós precisamos ser graciosos com os outros. Cristo foi gracioso conosco. Jesus foi gracioso conosco. Nós recebemos misericórdia. Então nós precisamos dar misericórdia. Veja bem, ser misericordioso não é esconder o que está escrito. Nós vamos falar a verdade. Ser compassivo não é ignorar aquilo que a Bíblia exige. Nós vamos exigir aquilo que a Bíblia exige. Cristo foi gracioso conosco. Nós precisamos ser graciosos, irmão. Graciosos com os outros. Fidelidade e misericórdia precisam caminhar juntas em nossa vida cristã. E é difícil, hein? Difícil. É difícil fidelidade e misericórdia andarem juntos. Não é uma tarefa fácil. Mas é um desafio a nós. Fazer com que fidelidade e misericórdia caminhem juntas. Quando a misericórdia desaparece, irmãos, algo essencial da revelação de Deus desaparece junto. Algo essencial se perde junto. A palavra não apenas nos mostra o que Deus requer de seu povo, ela também revela o caráter do Deus a quem servimos. Um terceiro princípio aqui que revela se a nossa religião está alinhada ao coração de Deus é não transformar as dádivas de Deus em fardos religiosos. O verso 27 diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado havia se tornado um fardo. Jesus disse: esse sábado que vocês tornaram um fardo, ele não foi criado por causa do homem. O homem foi criado por causa do sábado. Aquilo que vocês transformaram em peso, não é dessa maneira com que vocês estão tratando com ela. Jesus faz aqui uma declaração muito importante sobre o propósito dos mandamentos de Deus. Ao afirmar que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus lembra que ele foi instituído para beneficiar o povo de Deus. O que era o sábado? Era uma bênção. O que era o sábado? Era uma dádiva. O que era o sábado para o povo de Deus? Era um presente de Deus. O problema nunca esteve no sábado. Ele estava na forma como os fariseus passaram a enxergar o sábado, a aplicar o sábado na vida das pessoas. Aquilo que Deus havia dado como um presente se tornou um peso. Aquilo que deveria conduzir o povo à alegria da comunhão com Deus passou a produzir medo de errar. A guarda do sábado, que deveria fortalecer a confiança em Deus, ela passou a ser usada como um termômetro espiritual. O sábado foi completamente distorcido pelos fariseus. Os mandamentos de Deus, irmãos, eles refletem a sua sabedoria, o seu cuidado, a sua bondade para com o seu povo. Quando nós olhamos para Deus dando mandamentos, o que nós vemos ali? A sabedoria de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. É isso que os mandamentos, eles refletem.
O sábado ensinava Israel a reconhecer seus limites. Lembrava que a vida não dependia apenas do esforço humano. Eles deveriam parar, eles deveriam descansar, eles deveriam depender daquele dia no Senhor. Você lembra como acontecia a respeito do maná? Eles recolhiam o maná em porção dobrada e não faltava. Não faltava, eles passavam o sábado, eles não precisavam se preocupar, porque Deus provia a porção para aquele dia. Eles não recolhiam maná no sábado. Deus provia o sustento. O sábado ele sempre lembrava o povo disso, que Deus era o seu sustentador, era aquele em quem eles deveriam confiar. Mas os fariseus haviam reduzido tudo isso a uma discussão sobre o que podia e não podia ser feito. E essa é a discussão do imaturo. Você percebe que dentro das igrejas hoje há uma grande discussão. Pode? Não pode. Isso pode. Isso não pode. Isso pode. Aquilo não pode. Foi a isso que os fariseus reduziram o sábado. Há uma discussão do que podia e do que não podia. Eles deixaram de lado aquilo que a palavra de Deus pretendia produzir. Veja bem, não perca tempo com discussões se pode isso ou não pode aquilo. Vá para a Bíblia. Veja o que a Escritura exige. Se a Escritura exige de você aquilo, faça. Se a Escritura não chama aquilo de pecado, então você tem a liberdade para administrar a sua vida cristã e a sua liberdade cristã. Só cuide para que a sua liberdade não leve você à libertinagem. Não dê ocasião à carne. Mas reduzir a vida cristã a um debate sobre pode ou não pode, isso é muito imaturo, irmãos. Quem fica perguntando o que pode ou não pode é criança. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer a respeito da fé cristã. Nós precisamos amadurecer a respeito daquilo que Deus ele pede de nós. Os fariseus ali estavam observando o mandamento, mas perdendo aquilo que o mandamento pretendia produzir. Eles literalmente desconectaram o sábado do seu propósito. Eles desconectaram o mandamento do que de fato era o propósito do mandamento. Sempre que a prática cristã e as práticas espirituais elas são desconectadas de seu propósito, elas correm o risco de se tornar meramente formais. Sempre. Você desconectou a prática do propósito, você vai se tornar um formalista. Alguém sabe que faz as coisas por mero formalismo. Por mero. Quando você desconecta as práticas espirituais de seus propósitos, a oração, ela vai deixar de ser comunhão alegre com Deus. Olha isso. Você quer saber se a oração está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? É só olhar se você tem alegria de orar. Você se alegra de orar? Você se alegra de ter comunhão com Deus? Não, orar para mim é muito difícil, é um fardo pesado demais, eu não tenho prazer em orar. Você desconectou a oração do propósito. Oração é comunhão com Deus. Deveria ser um motivo de alegria estar em comunhão com Deus. Nós deveríamos nos alegrar por poder estar em comunhão com o nosso Pai. Não é um fardo. Não é um peso. Ou não deveria ser. A oração pode deixar de ser comunhão alegre com Deus para se tornar apenas uma rotina. Quando você desconecta a leitura das Escrituras do propósito, você deixa de se alimentar espiritualmente. Você cumpre apenas uma obrigação. Quando você vê o serviço cristão desconexo do seu propósito, ele deixa de ser resposta de gratidão a Deus. E ele se torna uma mera atividade. Então quer dizer, pastor, que se eu não tenho prazer em orar, não devo orar? Se eu não tenho alegria em ler a Bíblia, eu não devo ler a Bíblia? E se eu não tenho prazer em servir, eu não devo servir? Não. Você deve orar, você deve ler a Bíblia, você deve servir. Você precisa conectar isso ao propósito para o qual Deus deu isso para você. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós nos sentimos bem. Então eu não estou me sentindo bem para ler a Bíblia hoje. Você precisa disso. É justamente porque você não está bem que você precisa. Talvez você desconectou isso do seu propósito. Talvez você perdeu o prazer nessas coisas porque você desconectou essas coisas daquilo que Deus ele deu, a função para a qual Deus a deu a você. Se você se encontra nessa condição, saiba que o problema não é a oração, o problema não é a leitura, o problema não é o serviço ao Senhor, o problema não é nada com respeito à prática espiritual, pois todas elas são uma dádiva de Deus para a sua vida. O problema está em você ter perdido de vista a razão pela qual Deus concedeu essas dádivas ao seu povo. Você talvez está agindo como um fariseu, transformando dádivas em um fardo. Transformando aquilo que é uma bênção em um fardo pesado. Transformando aquilo que é bom
em algo cansativo. Jesus nos lembra que a vida com Deus não foi construída para ser sustentada por um relacionamento baseado apenas em exigências externas. Deus, ele quer formar um povo que conheça Ele, que confie nele, que caminhe com Ele. Ao corrigir os fariseus aqui, Jesus não está diminuindo a importância do sábado. Ele está restaurando o seu verdadeiro significado. Quando nós falamos sobre o sábado, o Novo Testamento, irmãos, ele mostra que o sábado ele não tinha um fim em si mesmo. O sábado ele apontava para algo, ou melhor, o sábado ele apontava para uma realidade maior, para a realidade de que o descanso do povo de Deus não é encontrado em um dia, mas em uma pessoa, em Cristo. O sábado apenas apontava para o verdadeiro descanso que viria, que era Jesus. Era apenas uma sombra, aquilo que estava no Antigo Testamento era apenas uma sombra daquilo que viria e se cumpriria plenamente em Cristo. Em Cristo, encontramos aquilo para o que o sábado apontava desde o início. Descanso da nossa autossuficiência. Descanso das tentativas de justificação pelas obras. Descanso na obra perfeita da redenção. Os fariseus continuavam guardando o sábado, mas já não compreendiam seu significado. Jesus lembra a eles aqui que as dádivas de Deus não foram dadas para afastar as pessoas dele. Elas foram dadas para conduzir as pessoas a uma vida de confiança, comunhão e dependência do Senhor. Quando nós perdemos esses propósitos, nós corremos o risco de preservar as práticas religiosas e perder aquilo que elas deveriam produzir em nós. A questão é, a nossa religião ela está alinhada com o coração de Deus? Nós estamos compreendendo a palavra à luz do propósito dela? Quando você olha para a sua vida, há essa compreensão? A nossa religião ela está alinhada com o coração de Deus? Nós estamos fazendo com que fidelidade e misericórdia caminhem juntos na nossa vida? A nossa religião ela está alinhada com o propósito de Deus? Será que nós não estamos transformando em fardo aquilo que é bom? Será que nós não transformamos em um peso aquilo que é uma bênção? Será que nós não estamos vendo errado aquilo que Deus nos deu para nos abençoar? Algumas perguntas elas ficam para nós. Quando nós falamos de práticas espirituais, o que as práticas espirituais da sua vida têm feito com você? O que elas têm feito? Elas têm aproximado você de Deus? A oração, a leitura, o serviço, a comunhão, essas coisas têm aproximado de você de Deus? Ou elas apenas se tornaram hábitos religiosos vazios? O que suas práticas espirituais têm feito? Elas têm levado você para mais próximo de Deus? Ou elas se tornaram atos espirituais, religiosos, vazios, obrigatórios? Afinal de contas, eu tenho que orar porque o pastor fala lá toda semana que a gente tem que orar e ler a Bíblia. Não, vou fazer o culto caseiro, porque se eu não fazer o culto caseiro, quando eu vir na reunião dos homens, o pastor vai pegar pesado com os homens que não estão fazendo o culto caseiro. Não, eu preciso orar, porque se eu não orar, alguém vai me cobrar porque eu não estou orando. Espera aí. Se a sua motivação é essa, você está errada, meu irmão. Se você faz essas coisas com esse propósito, você está fazendo por obrigação. Você transformou em uma bênção aquilo, em um peso aquilo que é uma bênção. Não pode ser obrigatório. Precisa ser prazeroso. Você ainda encontra alegria em buscar a Deus? Você encontra alegria? Ou você apenas cumpre as responsabilidades espirituais? Essa semana eu cumpri as minhas metas religiosas. Eu preenchi o checklist. Há prazer na sua vida, meu irmão? Há alegria na sua vida em buscar a Deus? Você tem alegria em buscar a Deus? Você tem alegria em orar? Você tem alegria em ler a Bíblia? Aos homens aqui, vocês têm alegria em abrir a Bíblia na sua casa e fazer um culto com a sua família? Vocês têm alegria nessas coisas? Essas coisas alegram vocês? Vocês têm alegria em vir à igreja, em cultuar em um domingo? Isso é motivo de alegria ou é um peso? Ou é um fardo? Ou está muito pesado? Não, é que está muito pesado. Espera aí. Cadê a alegria? Cadê o prazer? Cadê a satisfação em Deus? Cadê a satisfação nas coisas do Senhor? Ao olhar para a sua vida, suas disciplinas espirituais, elas produzem comunhão com Cristo ou apenas uma sensação de dever cumprido? Quando a sua semana termina, você diz, não, a semana eu cumpri meu dever. Não falhei um culto caseiro. Cumpri meu dever. Orei todos os dias, eu cumpri o meu dever. Será que a vida cristã é apenas o cumprimento de deveres mecânicos, frios, vazios?
Será que a vida cristã não é mais do que o cumprimento de regras, preceitos, exigências? Será que nós não precisamos nos alegrar com aquilo que fazemos? Ter prazer naquilo que fazemos? Será que aquilo que nós fazemos não deveria produzir comunhão com Cristo, ao invés de uma sensação de dever cumprido? Uma terceira verdade aqui, que nós precisamos compreender sobre esse texto, é que Cristo possui autoridade suprema sobre o sábado. No verso 28, Jesus diz: assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, ele diz: olha, sabe esse sábado que vocês estão aí debatendo? Eu tenho autoridade suprema sobre ele. Eu tenho autoridade suprema sobre isso. Cristo possui autoridade suprema sobre o sábado. Toda a discussão iniciada no verso 23, ela termina aqui no verso 28. Jesus conduz eles para esse contexto. Ele leva os fariseus a compreenderem o que de fato significava o sábado. O assunto que começa com o comportamento dos discípulos, que passa por Davi, que passa pela compreensão do propósito original, ele termina em Jesus dizendo: eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. O que está em jogo aqui não é apenas a interpretação correta do sábado nessa passagem. O que está em jogo aqui é quem é Jesus. Quem de fato Jesus é. Os fariseus acreditavam possuir autoridade para julgar os discípulos. Mas Marcos nos mostra que diante dos fariseus estava alguém infinitamente maior do que eles. A declaração de Jesus, que Jesus faz, não é uma declaração apenas com respeito ao sábado. É principalmente acerca da sua identidade. Quando Jesus diz: assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado, Jesus revela aqui 3 verdades fundamentais acerca de si mesmo. 3 verdades fundamentais sobre Jesus. A primeira delas é que Jesus possui autoridade superior às tradições religiosas. Ele possuía autoridade superior às tradições dos fariseus. Os fariseus acreditavam ser os guardiões da interpretação correta da lei. Durante séculos, eles desenvolveram um complexo sistema de regulamentos, cercaram os mandamentos, protegeram a lei de Deus. Veja bem, questionar essas interpretações era desafiar uma estrutura religiosa construída ao longo de gerações. Exatamente isso que Jesus faz. Ele questiona toda aquela estrutura religiosa. Jesus faz isso não pedindo autorização aos escribas. Ele não consulta nenhum rabino. Ele não busca a aprovação dos líderes religiosos. Jesus simplesmente corrige as conclusões erradas que eles tinham sobre a lei de Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento falava dessa maneira que Jesus falou aqui. Sempre que um profeta falava, ele falava em nome de alguém. Então o profeta sempre dizia: assim diz o Senhor. Jesus, quando vai falar sobre isso, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Ele fala em primeira pessoa, ele fala se referindo a si mesmo. Ele repreende os fariseus usando a sua própria pessoa. Jesus fala como aquele quem possui autoridade própria. E esse tema ele vem sendo desenvolvido aqui no Evangelho de Marcos. Nós vimos isso no capítulo 1, no verso 22, quando as multidões elas ficaram admiradas com a autoridade do ensino de Jesus. Depois nós vimos no verso 27 que os demônios eles reconhecem a autoridade de Jesus. Depois nós vimos no capítulo 2, no verso 10, que Jesus afirma possuir autoridade para perdoar pecados. Agora no verso 28, novamente a autoridade de Jesus é ampliada. Jesus ele reivindica a autoridade sobre uma das instituições mais sagradas da vida judaica, o sábado. Ele não se apresenta como intérprete da lei. Ele não se apresenta como aquele diante de quem todo conhecimento deveria ser julgado. Jesus ele se apresenta como aquele diante de quem toda interpretação deve ser submetida. Os fariseus avaliavam tudo através de suas tradições. Jesus avalia as tradições à luz de sua autoridade. Veja bem, irmãos, há uma tentação frequente com a qual nós temos que vigiar, que é a tentação de colocar tradições, sistemas, movimentos e costumes acima da autoridade de Cristo. A história da igreja demonstra isso repetidamente. Em alguns períodos, tradições humanas obscureceram a centralidade das Escrituras. Em outros, estruturas religiosas assumiram um papel que pertence somente a Cristo. O que nós não podemos esquecer, aqui nessa manhã, é que a autoridade final sobre a igreja, ela não pertence a concílios, ela não pertence a denominações, ela não pertence a líderes religiosos, ela não pertence a costumes, ela pertence a Cristo, e somente a Cristo. Toda prática,
toda a tradição, toda a convicção deve ser examinada à luz da palavra de Cristo, que é onde a sua autoridade está firmada. Os fariseus, irmãos, eles acreditavam possuir autoridade para interpretar o sábado. Jesus ele demonstra que a verdadeira autoridade não está nas tradições dos homens, mas naquele que é Senhor da lei. Uma segunda verdade importante sobre Jesus aqui é que Jesus é o Filho do homem prometido. Novamente, Jesus ele se denomina aqui como o Filho do homem. O Filho do homem é aquele falado e citado lá em Daniel, capítulo 7, nos versos 13 e 14. Novamente, Jesus fala de si mesmo, dizendo o Filho do homem, aquele que foi profetizado, aquele que os profetas falaram a respeito dele. O Filho do homem tem autoridade sobre o sábado. Quando Jesus utiliza esse título, ele não apenas está dizendo que é humano, ele está reivindicando a identidade daquela figura messiânica anunciada por Daniel. Existe também aqui um detalhe importante. O Filho do homem aqui na passagem, eu já vou ler ela para que você perceba isso, ele recebe autoridade diretamente do ancião de dias. A sua autoridade possui origem divina. Quando Jesus afirma ser o Filho do homem, ele está afirmando possuir autoridade concedida pelo próprio Deus. Foi Deus que concedeu a autoridade a Jesus. Daniel 7, versos 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja bem, irmãos, essa verdade confrontava diretamente os líderes religiosos, pois Jesus ele não era exatamente o tipo de Messias que eles estavam aguardando. Jesus se apresenta como Filho do homem de Daniel, aquele que recebeu domínio universal diante de toda a humanidade e diante de qual toda a humanidade prestaria contas. Uma terceira questão importante sobre Jesus é que Jesus é o Senhor do sábado e o descanso definitivo do seu povo. E talvez aqui seja o mais importante para nós. Jesus ele é o Senhor do sábado e ele é o nosso sábado. Nós não estamos mais presos em guardar um dia. Nós, como cristãos, não somos julgados se guardamos o sábado, o domingo ou a segunda. Nós temos o domingo, que é o dia do Senhor, onde nos reunimos para cultuar ao Senhor, mas não com os mesmos princípios que os fariseus tratavam a guarda do sábado. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso definitivo. O sábado era uma instituição criada por homens, ali, da maneira que estava sendo tratada. Sua origem remontava à criação, seu estabelecimento havia sido ordenado pelo próprio Deus e a sua observância fazia parte da aliança de Deus com Israel. Durante séculos, o sábado serviu como um dos principais sinais da identidade nacional e religiosa do povo judeu. Afirmar a autoridade sobre o sábado, como Jesus o faz aqui, era afirmar a autoridade sobre algo que pertencia ao próprio Deus. Essa é uma das razões pelas quais a declaração de Jesus possui implicações cristológicas tão profundas. Quem poderia ser o Senhor do sábado? Somente aquele que possui autoridade divina. Quando Jesus ele diz ser o Senhor do sábado, está deixando claro que o mandamento foi instituído por ele. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado que eles estavam debatendo havia sido instituído por Jesus. O sábado que eles estavam debatendo estava sujeito ao governo de Jesus. O sábado que eles estavam debatendo encontrava o seu pleno significado em Jesus. Aquele sábado que era motivo de debate estava diante deles. Era o próprio Cristo. Aquilo que a lei exigia se cumpria plenamente em Cristo, que era o descanso para o qual o seu povo ele necessita. Desde Gênesis, o descanso do sétimo dia apontava para algo maior. O sábado lembrava da criação, da redenção, da comunhão com Deus, mas também funcionava como uma sombra de uma realidade futura. Seu cumprimento final encontra-se em Cristo. Jesus, irmãos, é o verdadeiro descanso prometido por Deus, que não se esgota em um dia específico. Aquilo para o qual o sábado apontava se cumpre em Cristo. Em Cristo está o nosso verdadeiro descanso. E esse descanso que Jesus nos dá não é o descanso de um dia. Não é o descanso apenas do sábado. É um descanso constante. É um descanso permanente. Jesus não é apenas um mestre mais sábio que os fariseus, ou um melhor intérprete da lei. Jesus é o Senhor. Ele diz, olha, assim o Filho do homem é Senhor também sobre o sábado. Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor da lei. Ele é o Senhor do sábado
em quem o seu povo encontra descanso perpétuo. Jesus é o Senhor. Algo que Agostinho de Hipona diz que se aplica muito bem a isso aqui. Falando de Cristo, ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Nosso descanso, nosso repouso, irmãos, está em Cristo. E enquanto nós não descansarmos em Cristo, não repousarmos de fato em Cristo, nós estaremos inquietos. Viveremos a nossa vida de maneira inquieta. O Senhor nos fez para Ele. E o nosso coração, ele estará sempre inquieto enquanto nós não descansarmos Ele em Cristo. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o descanso permanente e constante para o seu povo. Jesus, ele é o Senhor. O descanso que o homem procura em suas obras, em sua religião ou em seu desempenho, jamais será encontrado ali. Jamais. Você não encontrará descanso nas suas obras, na sua vida religiosa, no seu desempenho. Você não vai encontrar. O verdadeiro descanso da alma, meus irmãos, é encontrado somente em Cristo. É somente em Cristo que a nossa alma de fato encontra descanso. É somente em Cristo, o Senhor do sábado. Ele não apenas oferece descanso. Jesus, ele é o nosso descanso. É nele que nós encontramos descanso. Tudo aquilo que o sábado anunciava encontra o seu pleno cumprimento em Cristo. Aquele que criou o descanso, ordenou o descanso e prometeu o descanso, é o mesmo que agora oferece descanso definitivo a todos aqueles que vêm a Ele pela fé. A todos aqueles. Se nós vamos pela fé a Cristo, nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós encontramos descanso para o nosso coração. Aquilo pelo qual os fariseus lutavam, debatiam e brigavam, estava diante deles, o próprio Cristo, o descanso para o seu povo. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele é o descanso definitivo para o seu povo. Marcos encerra essa sessão enfatizando o senhorio de Jesus sobre o sábado. Ele diz: olha, assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele enfatiza o senhorio de Cristo. A grande questão não é se nós reconhecemos essa verdade com os nossos lábios. A grande questão é se essa verdade governa as nossas vidas. Marcos diz que Cristo é o Senhor. Muitas vezes nós falamos que Cristo é o Senhor. Mas será que de fato Cristo é o Senhor das nossas vidas? Será que de fato Ele governa as nossas vidas? Meu irmão, Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Ele tem sido o Senhor da sua vida. Jesus é aquele que governa a sua vida? Ou você é Senhor de si mesmo? Ou você é quem governa a sua própria vida? Falamos bastante sobre isso aqui, mas vamos repetir aqui no final. Suas práticas, tradições, as suas convicções, elas estão submetidas à autoridade da palavra de Cristo? Ou você tem buscado em outros lugares? Está cheio de gente que diz que eu estou cansado, eu estou desanimado, as coisas estão muito difíceis para mim. A questão é, aonde você está buscando descanso para a sua alma, meu irmão? Aonde? Aonde você tem buscado descanso para a sua alma? Não, é que eu estou cansado, desanimado, o fardo está muito pesado. Ok, isso faz parte da vida. Todos nós, ou estamos, ou passamos, ou vamos passar por isso. A questão não é se nós estamos cansados, a questão não é se o fardo está pesado, a questão é aonde você está procurando aliviar o seu fardo. Aonde você está buscando descanso para a sua vida? Será que no modo de buscar descanso para a sua alma, você não está fugindo para coisas que não são o Senhor? Não, é preciso descansar a minha alma, então eu vou satisfazer as minhas vontades, eu vou fazer um hobby, eu vou fazer alguma coisa que me deixe em paz. Você não vai encontrar descanso aí. Você vai perder tempo. O seu descanso está em Cristo. A questão é, aonde você busca o descanso para a sua alma? Você busca em Cristo? Ou você busca em outras pessoas? Em outros lugares? Em outros recursos? Essas coisas não vão trazer descanso para a sua alma. E talvez você está cansado demais, sobrecarregado demais. Talvez o fardo está pesado demais porque você está recorrendo à solução errada. Vá a Cristo. Se você está cansado, se o fardo está pesado, você precisa ir a Cristo. Vá aos pés de Jesus. Eu estou desanimado. Ok, o que você vai fazer? Você vai ficar chorando, desanimado? Vai a Jesus, irmão. Vai aos pés dele. Clama pela misericórdia dele.
Clama pela graça dele. Veja bem, reclamar não vai resolver o seu problema. Buscar a solução em outras coisas não vai resolver o seu problema. O nosso descanso é encontrado em Cristo, e somente em Cristo, e apenas em Cristo. Então vá a Cristo. Vá a Jesus. Eu encerro aqui com 6 aplicações práticas. 6 aplicações práticas. A primeira delas, submeta as suas convicções à palavra de Deus. Submeta. Sabe coisas que você defende ferrenhamente, que você diz, não, eu creio assim, é do meu jeito assim. Não, submeta a Escritura. Veja se as suas crenças, se as suas tradições, se aquilo que você defende é bíblico, está apoiado nas Escrituras, ou se isso não foi instalado na sua mente e você tem isso como uma verdade sendo uma mentira. Não trate tradições, preferências ou costumes como se fossem mandamentos divinos. Examine suas convicções à luz das Escrituras. Uma segunda aplicação prática aqui. Trate as pessoas com a mesma graça que você recebeu de Cristo. Você recebeu graça? Você recebeu graça? Você recebeu. Então trate as pessoas com graça. Trate elas com a mesma graça que você recebeu de Cristo. Não permita que o zelo pela verdade produza dureza no trato com as pessoas. A fidelidade bíblica deve caminhar junto com a misericórdia. Uma terceira aplicação prática. Busque compreender os propósitos de Deus e não apenas cumprir regras. Leia a palavra, procurando compreender a vontade de Deus e não apenas em acumular informações religiosas. Uma quarta aplicação prática aqui. Use as disciplinas espirituais para se aproximar de Deus. Ore, leia as Escrituras, sirva. Mas sempre que você fizer isso, não faça isso como uma obrigação. Faça isso como uma resposta à graça de Deus sobre a sua vida. Por que eu vou orar? Porque Deus foi gracioso comigo. Por que eu vou ler as Escrituras? Porque Deus foi gracioso comigo. Por que eu vou servir? Porque Deus foi gracioso comigo. Eu não vou fazer essas coisas para conquistar a aprovação de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus um dia foi gracioso e estendeu sua misericórdia sobre a minha vida. Use as disciplinas para se aproximar de Deus. Uma quinta aplicação prática. Submeta toda a sua vida à autoridade de Cristo. Toda ela. Toda a sua vida deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Não apenas as suas opiniões religiosas. Veja bem. Seu casamento precisa ser governado por Cristo. Veja bem. Sua família precisa ser governada por Cristo. Seu trabalho precisa ser governado por Cristo. Suas decisões precisam ser governadas por Cristo. Toda a sua vida, o seu tempo deve ser governado por Cristo. Uma sexta e última aplicação. Descanse em Cristo e não no seu desempenho espiritual. Lembre-se diariamente que a sua aceitação diante de Deus não está fundamentada no que você faz por Cristo, mas no que Cristo fez por você. Amém? Fique de pé comigo.